define uma rivalidade no futebol? Eu acho que é uma coisa que transcende o futebol, né, cara? Uma coisa que já vem de cidades, né? Marília e Bauru sempre teve essa rivalidade. É derby, né? O derby é um campeonato à parte, né? A gente vive realmente o derby. A rivalidade, ela não se dá somente no futebol, entre Bauru e Marília. Não pode perder, não pode empatar com os caras, é ganhar ou lá ou aqui. A rivalidade entre clubes de futebol gera clássicos que são fundamentais para a dinâmica do esporte, especialmente no interior paulista, onde as equipes são muito próximas da população e do cotidiano das cidades. É o que podemos observar no duelo entre Noroeste e Marília, que envolve os clubes das duas principais cidades da região centro-oeste do estado de São Paulo. De um lado, o Esporte Clube Noroeste, fundado em 1º de setembro de 1910, na cidade de Bauru. Do outro, o Marília Atlético Clube. Recebeu o nome da cidade em 1947, mas surgiu 5 anos antes, no dia 12 de abril, como Esporte Clube Comercial. Duas equipes do interior do estado de São Paulo, separadas por 106 quilômetros e que sustentam uma rivalidade de quase 80 anos. O chamado Clássico da 014 movimenta o cotidiano das duas principais cidades do centro-oeste paulista, sendo uma grande atração do futebol do interior. É dentro do futebol. Eu acho que é uma rivalidade sadia e válida, porque é melhor as brincadeiras, as zoeiras, do que já fizeram contra nós, torcida e Noroeste, como a gente já fez contra eles, torcida e Marília. A importância dessa rivalidade que é histórica é muito importante para os clubes. Eu acho que se fala que o Palmeiras não existiria se não houvesse o Corinthians não existiria se não houvesse o Palmeiras, por exemplo, o Inter não existiria se não existisse o Grêmio. Equiparam muito a rivalidade Marca-Noroeste com essas grandes rivalidades no Brasil. Até em outras situações, a cidade sempre teve essa competição entre as duas cidades. E quando a gente traz isso para o futebol, é uma motivação para a gente sempre estar melhor, sempre estar disputando, e acho que isso acaba sendo até saudável. Assim. Passar tranquilidade, né, para os jogadores, mas a gente sabe que não é tranquilo. É um jogo especial e que todo mundo quer jogar esse jogo, porque entra para a história do atleta, né? No campo institucional, as diretorias buscam manter uma relação de respeito, ainda que vez ou outra sobre uma leve provocação. Eles que querem sempre os nossos jogadores, né? O jogador que passou aqui serve lá. Eu sempre digo assim, a gente sabe que essas rivalidades tem que tomar muito cuidado para não descambar, para nenhum tipo de ato violento, por exemplo. Nós tivemos episódios como ano passado, vocês devem ter visto, que algumas pessoas foram de Bauru, vieram a Marília e picharam o letreiro da cidade de vermelho, e pessoas de Marília foram a Bauru e picharam o letreiro da cidade de Bauru de azul. E aí isso depois estendeu para as sedes, né, aqui no Abreuzão também foi pichado de vermelho, lá me parece também, saiu na própria imprensa, que já é o início de uma confusão, de uma violência, isso não é legal. A gente tem que trabalhar sempre essa conscientização, a própria federação nos exige muito isso. A gente hoje conta de dirigente do Marília, a gente se dá muito bem, relaciona muito bem com os diretores do Noroeste, desde o presidente ao diretoria. Nós aqui do 014 precisamos, né, melhorar nossas estruturas, e essa rivalidade tem que ser nesse sentido, de fazer crescer ambos os lados, para poder no futuro próximo estar disputando o Campeonato Brasileiro. E por falar em provocação, cada torcida criou um apelido para chamar o rival. Veja só. A brincadeira, os adjetivos deles são chamados de bolacheiros, que é uma cidade do alimento, né? Tem fábrica de biscoitos, bolachas, então o apelido deles para os bauruenses, para o torcedor bauruense, é bolacheiros. E teve um jogo, agora não me lembro o ano, mas que o nosso goleiro, na época, o Giovanni, que é daqui da cidade de Marília, teve uma provocação entre os jogadores lá e ele chamou os caras de moranguinho. E aí pegou pegou com tudo mesmo. Aí a partir de agora os morangos, né? Os morangos. Aí nós adotamos que eles são os morangos. As provocações não se restringem apenas ao futebol, não, mas transbordam para uma disputa entre as duas cidades. Para tudo. Marília e Bauru sempre tem essa rivalidade, um quer ser melhor que o outro. Com certeza. Por muito tempo a gente brincava que Bauru tinha buraco na rua, e sempre um querendo menosprezar o outro, sempre teve esse bairrismo, né? essa rivalidade entre as cidades. Eu acredito que até parte de prefeitura, tudo, as cidades elas têm essa rivalidade, até em campeonato escolar, qualquer coisa, assim, sempre vai ter essa coisa, assim, ela transcende qualquer coisa. É uma coisa que a gente fala, né?
Depois aí vamos falar assim de Corinthians e Palmeiras, Ponte e Guarani. Eu acho que o MAC Noroeste e o Marília e Bauru, ela tá ali entre o top 10 de clássico estadual. Não tem assim, uma coisa é uma parte, é uma sensação que só quem cresce aqui ou quem vai crescer lá no buracão lá que vai saber, né? Tipo, aquele já é que não fala, né? Eu costumo falar sempre com meus amigos, é uma guerra que você entra sem saber como começou. Porque nós vivemos a monocultura do futebol, né? E sempre que tem futebol envolvido, potencializa essa rixa, né? Uma coisa é questão comercial, questão habitacional, mas quando envolve futebol, aflora, né? Porque o futebol por si só, ele tem uma divulgação de mídia muito grande. Então, esse clássico é potencializado pela mídia também. E ajuda, não tenho dúvidas que essa rivalidade dentro do futebol ajuda também a acirrar, né, a aumentar essa rixa entre as duas cidades. A dinâmica dessa rivalidade também afeta a cobertura jornalística local, alterando a preparação da mídia para abordar o clássico. Na verdade, se tornaram jogos raros, né? Então, sempre quando alguma cidade tem a oportunidade de receber o clássico, a mobilização é muito grande. E 2022 foi um ano especial dentro dessa rivalidade, porque foram muitos jogos decisivos entre as duas equipes. Então, a mobilização foi gigante, tanto aqui em Bauru como lá em Marília também. E na Copa Paulista, por exemplo, o confronto terminou em Marília, né? E a mobilização feita pela torcida do Marília foi muito legal, né? Já fazendo todo um pré-jogo, já puxando o time realmente. E é legal, cara. É uma mobilização que já vai te deixando no clima do jogo muito antes de você entrar no estádio. Porque, ultimamente, o torcedor do Marília não tem ido muito ao estádio, apesar das boas campanhas. Mas quando tem um MAC Noroeste, não importa se o time está na lanterna, se o time não venceu, se o time está bem, ele vai porque é a rivalidade contra o Noroeste. É um jogo diferente. Então isso acaba trazendo esse fator muito importante para o torcedor, para a cobertura, né? Isso é muito legal para a gente, porque tanto no jornal, quando eu trabalho, na TV Canal 4 também, você vê que a audiência ou a procura por saber sobre Marília e Noroeste ela é muito maior do que quando o MAC joga, por exemplo, com outra equipe. Óbvio, né? Num campeonato em que você não está ainda numa fase decisiva. Porque numa fase decisiva, independente do adversário, você já tem uma procura maior para o torcedor saber o que está acontecendo. Como é de costume no futebol, os clubes tentam ao máximo evitar que informações sejam vazadas, dificultando um pouco o trabalho dos jornalistas antes dos confrontos. Ninguém quer informações sendo divulgadas, e esse é um trabalho muito complicado também, porque ao mesmo tempo que as pessoas não querem que informações sejam vazadas, nós temos o compromisso de informar também. Então, já aconteceram, né, alguns atritos com relação a isso também, mas eu trato com muita naturalidade, né, toda essa questão e principalmente, né, o ouvinte ou quem acompanha o nosso trabalho, ele não pode ser privado de uma informação só porque é um clássico ou só porque esse ou aquele detalhe pode decidir. Olha, para a imprensa é um pouco diferente sim em relação aos jogos convencionais com os outros adversários. Você tem toda uma rivalidade, você já começa a se preparar melhor com material mesmo, não só do Marília, mas para conhecer um pouco mais do Noroeste também, né? Você tem um aprofundamento maior nas matérias do adversário do que teria, por exemplo, com outros concorrentes, por exemplo, né? A rivalidade, ela faz com que você também traga um material mais rico sobre o adversário para deixar o torcedor, né, muito bem informado, não só do time local, do Marília, mas também do adversário. Até o momento foram disputadas 109 partidas entre os rivais, contando jogos oficiais e amistosos, e os números do confronto são bem acirrados. São 41 vitórias do Noroeste, 39 vitórias do Marília e 29 empates.
A equipe de Bauru marcou 138 gols contra 131 do MAC. Cara, uma rivalidade que ela aflorou principalmente no começo dos anos 2000 com a ascensão muito grande dos dois times. Principalmente o Marília no cenário nacional e o Noroeste no cenário estadual, né? Os times acabaram, a partir de 2006, coincidindo divisão. E claro que regionalmente as duas cidades também competem, né? Então essa competição regional acabou passando para o futebol também. E é importante, sempre quando tem um Noroeste Marília, ou sempre que nós falamos de uma equipe, não tem como dissociar da outra, né? Os dois são muito importantes e movimentam muito o futebol aqui no Centro-Oeste paulista. Estádio Doutor Alfredo de Castilho, ou Alfredão, Casa do Noroeste desde 1960, com capacidade para pouco mais de 18 mil torcedores. Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, ou Abreuzão, Casa do Marília desde 1967, com capacidade para quase 20 mil torcedores. Esses são os palcos que recebem os clássicos da 014 e onde as grandes histórias são escritas. Foi o jogo que mais marcou dos clássicos em 2009, que nós ganhamos deles aqui. Rebaixamos, depois nós tivemos a infelicidade no último jogo do campeonato a gente cair também. Mas foi uma festa muito grande rebaixar eles aqui, ganhar aquele jogo. O rival foi rebaixado, nós rebaixamos o nosso maior arquival, né? Eu lembro desse jogo que foi era próximo ao Dia das Mulheres, né? Que aí o diretor do Marília fez uma promoção, né? Mulher não pagava. E o jogo ia começar, acho que 7 horas da noite. Eu me lembro de sair da escola pela manhã, meio-dia, e já preparar para o clássico. Meu pai falou, vamos, hoje é MAC Noroeste, vai encher, hoje é dia de rebaixar os caras. E eu me lembro que a gente chegou aqui próximo das 16 horas, mais ou menos, e já tinha gente aqui, cara. O clima já estava ali, o pessoal se reunindo, e aí no próximo jogo uma fila muito grande, e aí o MAC passa o trator nos caras, né? Pra mim esse foi o mais marcante até hoje. Né? Não tem como não falar do 4-0, né, de 2006. Os dois times jogavam a primeira divisão naquela oportunidade. Era o primeiro clássico na elite depois de muito tempo, né? O Noroeste ficou de 93 até 2006 fora da primeira divisão paulista. E o Marília até conseguiu, em alguns desses anos, participar também. Mas quando os times voltaram a se enfrentar em 2006, tinha uma carga emocional muito grande. O Noroeste chegou de 4-0 aquele jogo e o Marília vivia uma situação complicada. Em 2006 a gente tinha um grande time, a gente chegou até a liderar o Paulistão na época, e no famoso jogo contra eles, eles estavam embaixo. Houve uma brincadeira, alguém, numa reunião nossa de diretoria da torcida, deu a sugestão, famoso fechar caixão no futebol significa liquidar de vez com o adversário. E esse era o termo. A gente deu uma ideia, procuramos alguém que pudesse liberar um caixão de defunto, verdadeiro, nada de isopor e papelão, e demos sequência. Aquela semana do clássico foi tudo isso aí. Naquela época, a nossa sala era dentro do estádio, então não havia o problema de você ter que passar pela portaria, de fora para dentro. Já estava guardado ali dentro. E naquela altura, tudo guardadinho e tal, 3-0 para a gente, né? E fomos buscar o caixão deslizou, lacradinho, fechadinho, pintadinho, tudo certinho. Ninguém sabia, nem a diretoria do clube, nem a imprensa, nem a polícia militar, era um negócio fechado para quem participou do make-off, do preparativo. E no 3-0, 4-0 foi aquela festa, aquela zoeira. Até hoje, em parte, vamos dizer assim, que a rivalidade acirrou mais foi por esse item, porque a cidade toda, de imprensa ao menor torcedor lá, os caras queriam matar a gente, cara. Mas foi a gozação dentro do futebol. E foi uma gozação. No dia do jogo, virou uma festa, virou um troféu, pai com o filho fazendo selfie, tirando do lado do caixão, parecia um troféu, né? Uma taça que a gente tinha ganho. Então, 2 anos depois, a gente queima, no evento de festa de aniversário nosso, a gente queima o caixão para dispensar de vez, mas ficou na história, cara. Se engana quem pensa que rivalidades e grandes histórias no futebol acontecem apenas nas capitais e nos clubes mais populares do Brasil. O torcedor no interior paulista também é apaixonado pelo esporte e nutre muito sentimento pela equipe da sua cidade. O amor ultrapassa o limite das 4 linhas
e muitas vezes acaba se materializando na pele, nas atitudes e nos esforços para fazer com que esse sentimento nunca seja esquecido. E a rivalidade com o próximo serve de combustível para essa engrenagem, seja pela expectativa criada ao saber do dia do confronto contra o rival ou pelas provocações após a batalha. MAC Noroeste mantém vivo o espírito do futebol no interior, com respeito, esportividade, bom humor e, principalmente, paixão.